Bem, meus amigos, como eu havia prometido, e agora eu vou cumprir minha promessa, eu vou passar para vocês a receita do disco da pizza, ok? Como ele é feito de uma forma caseira, né? Eu moro em apartamento, eu não tenho um forno a lenha, mas a gente tem como adaptar e fazê-lo sem perder em qualidade, muito pelo contrário, fica muito gostoso da forma que a gente gosta. Eu tenho uma farinha, é uma farinha extra clara, é uma farinha da Bung, de uma excelente qualidade, estou trabalhando bem com ela. Meu primeiro padrão de medida, a caneca. Meu segundo padrão de medida, uma colher de sopa. Bem, aqui na farinha nós temos 3 canecas de farinha. Primeiro passo, uma colher rasa de sal. Uma colher dessa bem rasa de sal é o primeiro que eu irei misturar a farinha. Por que isso? Porque o sal e o fermento biológico, eles não se dão muito bem. Então eu costumo misturar aqui o sal, para que ele não fique concentrado e encontre com o fermento. Os dois não se dão bem. Quando eu faço isso aqui, eu quebro esse clima entre os dois e eles vão se dar muito bem. Ok, vamos lá. Aqui eu tenho uma colher dessa de sopa cheia de açúcar. Aqui eu tenho meia dose de uma cachaça boa, também de qualidade. 300 ml de água normal, natural, não precisa aquecer, não precisa ser gelada, tranquilo, ok? Bem, vou dissolver esse açúcar, vou colocar a cachaça naqueles 300 ml de água. Vou dar uma primeira mexida. Até dissolver aqui o açúcar. Tem que ter ritmo. E vou colocar aqui uma colher rasa de sopa de fermento granulado biológico. Mexo bem. Demora um pouquinho para o fermento incorporar, ok? Alguns cozinheiros, pizzaiolos gostam de fazer essa mistura de uma outra forma. Eu não sou o dono da verdade, apenas estou aqui apresentando qual é o meu método. E o meu método é este. E tem dado certo. Bem, demora um pouquinho, demora uns 10 minutos para poder esse fermento dissolver direitinho. Dá para ver que ele vai ficando meio granulado, mas daqui a pouco você percebe que ele dissolveu bem. Eu já vou colocar aqui o equivalente a umas 2 colheres de sopa de azeite extra virgem. Duas e pouco, aqui é muito no olho, tá? Esse azeite também é muito importante para a gente atingir aquela crocância da massa. Aqui o fermento já incorporou. É lógico que água e óleo não se misturam, então a gente vê que o óleo fica mais por cima. Mas aí eu vou jogar um pouquinho contra a química natural e dou uma boa misturada. Aí vamos com esse líquido aqui para a farinha. Coloco todo. Tem gente que vai aos poucos e tal. Eu coloco todo. Com uma colher de pau, num primeiro momento, com movimentos circulares, eu vou misturando, incorporando todos esses líquidos à nossa farinha. Caso haja necessidade de se colocar um pouquinho a mais de água para chegar na textura, não tem problema nenhum. Mas eu evito de sovar a massa aqui agora, porque senão fica difícil da gente tornar de uma maneira homogênea. E aqui agora a gente vai muito no olho para poder você chegar no ponto da massa, ok? Eu tive que colocar mais um pouquinho de água aqui. Eu acredito que deu uns 50 ml mais ou menos, eu não medi, para poder chegar nesse ponto. Dou uma primeira misturada aqui, ok? Aí eu venho para uma superfície esfarinhada e vou dar uma primeira sovada nessa massa, ok? O que é o sovar? Você aperta a massa, dobra sobre ela
E ó, puxo para cá, empurro com a palma da mão, ó. Com a palma da mão você dá uma empurradinha. Você dá uma primeira sovada, que aí todos os ingredientes aqui, eles vão se incorporar. Dobro sobre ela, empurro com a palma da mão. Dobro sobre ela, empurro com a palma da mão. Coloquei pouca farinha aqui. Eu não quero que essa massa fique muito dura. Mas vai precisar de mais um pouquinho. Só isso, gente. É simples e até gostoso. Tem um amigo que ele diz que isso é uma terapia. E eu concordo. Além de você fazer pratos gostosos, esvazia a mente, que é uma maravilha. Pronto. Eu acho que aqui já deu. A minha massa já está lisa. Não precisa exagerar nessa sova. E agora, aquela mesma vasilha, tá vendo? Ela ficou mais lisinha. Não dá muito trabalho, é muito simples. Eu vou dar uma esfarinhadinha naquela vasilha que eu misturei a massa. E vou colocar a massa para poder descansar. Agora, para ela descansar, eu vou cobrir com um pano e ela vai passar aqui pelo menos 1 hora e meia. A massa ela já descansou, dá para notar que a fermentação já iniciou com uma superfície esfarinhada. Então eu vou aqui agora transferir essa massa e nós vamos abrir as bolas. Vamos ver como é que funciona. Bem, vou pegar uma quantidade mais ou menos um pouco menor do que uma bola de tênis e vou com os dedos empurrando para dentro e esticando em cima. Meu objetivo é alisar essa parte de cima. Isso aqui é uma bola. Cada uma bola dessa se transformará num disco de pizza. Vou abrir aqui todas as bolas e aí a gente vai ver como é que fica. Aquela proporção de 3 canecas de farinha é mais ou menos isso aí mesmo, 10 bolas, que seriam 10 discos de pizza. Vou dar mais uma farinhazinha por cima, só para não ressecar demais. Vamos cobrir com um pano e aguardar esse último descanso e fermentação. E aí partiremos para a terceira e última etapa. Nossas bolas já chegaram no ponto, elas praticamente dobraram de tamanho. E uma outra ferramenta que usamos, isso aqui nada mais é do que um piso de porcelanato que eu tenho. E isso gente, é uma peça que é fabricada a mais de 1000 graus Celsius, julgo eu. Então nós vamos colocá-la aqui no forno, um forno caseiro. A temperatura máxima que ele atinge é de 270 graus. Olhe lá se isso. Então nós vamos pré-assar os discos de pizza em cima dessa pedra. Vamos aqui dar início a abrir mais um disco. Dou início sempre com as mãos. Eu vou esticando essa massa e dando o formato. Eu não procuro ter aquele círculo perfeito. Se o mundo não é perfeito, por que minha pizza também tem que ser? Um detalhe importante é temos que furar
o disco com a ponta de um garfo. Nosso forno já foi pré-aquecido e nós vamos colocar a massa para que ela pré-asse em cima da pedra. Que o nosso objetivo aqui é apenas pré-assar esse disco. Nós não queremos assá-lo. E algo importante também é que este lado que estava para cima, na hora de nós formos montar a pizza, a gente inverta para que esse contato que teve com a pedra, desse lado a gente monta a pizza.